Pessoal, estou aqui mais uma vez no meu canal IGTV da Instagram e também aqui na nossa página no Facebook para falar mais uma vez de educação financeira. Também aí atendendo a uma provocação de um dos nossos seguidores a respeito de investimentos. Eu já falei aqui para vocês que no momento em que nós estamos, diante da reforma da Previdência, de todo esse quadro econômico do Brasil, é preciso a gente olhar para o futuro, se preocupar com o futuro e saber que se você vai ter uma longevidade, eu espero isso, e a ciência está mostrando que cada vez mais pessoas terão direito de ter essa longevidade, você vai precisar se organizar financeiramente para isto. Exatamente porque despesas virão e virão de forma muito mais acentuada, com plano de saúde, com medicamentos e até também para o lazer que você pretende depois de tantos anos trabalhados. E aí, como é que a gente se organiza para isso? Eu falava que a primeira questão que é fundamental é criar a cultura de poupar. E quando a gente fala de cultura de poupar, não é esperar o último dia do mês para saber o quanto sobra para você guardar isso que sobra, porque não vai sobrar nunca. A cultura de poupar deve ser criada dentro do seu orçamento mensal. Qual percentual do meu salário que eu posso destinar a poupar, a poupar e a poupar? Esse percentual varia de acordo com sua condição econômica, mas o ideal é que chegue a 20% do seu salário. Mas pode ser para início 5, 10, 15, subindo gradualmente. Após você criar essa cultura, você verá como é interessante. Porque aí você começa a utilizar esse dinheiro com as suas aplicações, eles vão rendendo através da mágica dos juros compostos e você vai se sentir muito mais motivado a continuar poupando. Eu sei que muitas pessoas talvez digam, o que eu ganho não é suficiente para nada. Se o que você ganha não é suficiente, você tem que começar a pensar no plano B. O que é que eu posso fazer além do emprego que eu tenho? Qual atividade que eu posso desenvolver, um hobby favorito, que possa através da internet ou através do dia a dia, do cotidiano mesmo, eu colocar um negócio informal, para que eu possa também aumentar esse meu orçamento. O que você não pode esquecer é que é necessário, que é imprescindível que você crie essa cultura de poupança, exatamente para lhe dar a tranquilidade e a serenidade nas horas de emergência, nas horas de necessidade. E muitas vezes os brasileiros não fazem uso dessa ferramenta. O nosso seguidor que nos acompanha indagou sobre investimentos, por exemplo, no mercado financeiro. Quando a gente diz, por exemplo, que está investindo em bolsa, muitos dos amigos que estão próximos da gente dizem logo assim, você é um maluco, está investindo em bolsa? Porque a ideia que a gente tem quando investe em bolsa de valores, por exemplo, é que por ser uma renda variável é um perigo muito grande. Você está correndo um grande risco. Mas as pessoas que são orientadas financeiramente, que têm inteligência em investimentos, sabem que você não vai investir em bolsa ou em renda variável todas aquelas suas economias. Apenas uma parte delas. E aí você vai dividir o seu portfólio de investimentos com um percentual correspondente para renda variável e para renda fixa. Então, para aquela renda variável que admite o maior risco, embora também possa lhe assegurar o maior ganho, maior liquidez, você reserva de 20% a 30%, por exemplo, do seu portfólio, dependendo do seu perfil de investidor. Porém, os outros 80%, os outros 70%, os outros 60%, você vai utilizar naqueles ativos de renda fixa, como por exemplo o LCI, o LCA, menos a poupança. A poupança, eu volto a repetir para vocês, não é investimento. A poupança é um mecanismo que você utiliza para guardar o dinheiro, para não deixar debaixo do tapete ou debaixo da cama em casa. Mas a poupança não é investimento. Mas nós vamos utilizar uma outra perspectiva. Existem inúmeros ativos, como as letras de créditos imobiliários, de créditos agrícolas, CDBs de bancos, que podem ser utilizados e que garantem uma rentabilidade muito maior. Tem um outro investimento super interessante chamado Tesouro Direto, que são títulos do governo, onde você faz esse investimento e lhe garante uma carteira previdenciária muito mais interessante do que buscar fazer no seu banco ou naqueles bancos mais convencionais, por exemplo, uma previdência complementar. O Tesouro Direto, você investe a partir de 30, 60, 80, 90, 100 reais ao mês. Você escolhe o título que melhor se adequa à sua realidade. E me perguntaram ontem, é seguro apostar no Tesouro Direto? Olha, quando você investe no banco,
você corre o risco do banco quebrar. Mas imagine o Tesouro Direto. Se o governo quebrar, todos nós vamos quebrar como consequência. Então, o Tesouro Direto é aquele investimento soberano que é assegurado pelo próprio Tesouro Nacional. E, por exemplo, quando você investe no banco, obviamente é importante ressaltar que alguns ativos têm um fundo garantidor de crédito. Ou seja, se você investe no banco X até R$250 mil e esse banco por acaso venha quebrar, você terá a garantia do retorno do seu crédito. Ou seja, até 250 mil por CPF naquela unidade bancária. Não há desculpa para você não poupar. Mas antes mesmo de você começar a fazer investimentos, eu sempre tenho dito a você, é preciso fazer uma reserva de emergência. Antes de você investir na bolsa, investir no Tesouro Direto, investir em renda fixa, você precisa ter uma reserva de emergência. E o que é reserva de emergência? É aquele dinheiro que você guarda para as necessidades, para as adversidades da vida que acontecem mais dia menos dias. A saúde, uma cirurgia de última hora, uma televisão que queimou. Essa reserva de emergência também é uma espécie de seguro-desemprego, principalmente para aquelas pessoas que trabalham, em atividades mais privadas. O servidor público ainda tem uma razoável segurança, mas eles mesmos também necessitam da reserva de emergência. Mas qual é a finalidade de reserva de emergência? É exatamente assegurar essas necessidades mais urgentes. E você vai exatamente guardar o equivalente a 6 meses de sua despesa. Então, se sua despesa mensal é 5 mil, você tem que guardar 30 mil reais para a reserva de emergência. Se sua despesa mensal é 10 mil, você guarda 60 mil reais. Aí, a partir do momento que você conseguir assegurar a sua reserva de emergência, aí sim, você vai começar a pensar nos investimentos que eu falei para você, como Tesouro Direto, LCI, LCA, letras de câmbio, CDBs, e aí ou então vai dar um voo mais alto para renda variável, vai investir em ações, em fundos imobiliários, em fundos de ações, fundos de multimercado. Enfim, pode parecer para muitos que eu estou falando inglês. Não, gente, isso é um português claro. A grande verdade é que as pessoas no Brasil, elas estão cada vez mais distantes dessa inteligência financeira. Porque isso não tem na escola. E eu tenho feito um repto muito grande para que a educação financeira venha a ocorrer na escola. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, 40% da população investe em bolsa de valores. Vocês sabem, aqui no Brasil, qual é o percentual de investidores? 0,5%. Menos de 1%. E por que isso acontece? Não é por falta de dinheiro, é por falta de conhecimento, de inteligência financeira. Está lá o cara botando seu dinheiro num banco convencional em uma poupança que não rende nem o que a inflação se apresenta, imaginando que está fazendo um ótimo negócio. Portanto, o desconhecimento, ele destrói o seu patrimônio. E o que é a dica que eu dou para você? Comece a aprender, faça como eu, estude sobre o mercado financeiro. Estude sobre ativos, você tem no YouTube inúmeros mentores nessa área, você tem livros fabulosos tratando disso como o ABCD para que você aprenda. Basta que você faça um esforço para poder garantir a sua aposentadoria, para garantir que seus sonhos também possam se realizar, daquela viagem, daquele doutorado fora do país. Tudo isso é fruto de uma programação, de uma organização e de uma disciplina. Um abraço e até o próximo encontro.